Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos e nesse vídeo eu vou falar sobre a entropia de transição de fase, um tema bem importante que nos ajuda a entender algumas questões relevantes na Físico-Química. Se você está procurando um canal no YouTube com videoaulas de Físico-Química, convido você a se inscrever no canal. Tem vários vídeos sobre termodinâmica, cinética, quântica, diagrama de fases e diversos outros temas. Então vamos lá pessoal. A gente viu em outros vídeos aqui no canal como se pode calcular a variação de entropia de um sistema que sofre variação de temperatura e de volume, tanto de maneira separada como simultaneamente. Eu vou deixar aqui alguns cards no decorrer desse vídeo para você poder assistir esses outros vídeos depois, ok? Entretanto, pessoal, a entropia de um sistema também pode variar com o estado físico da matéria. Isso aqui é um ponto bem interessante. A gente pode ter uma mesma substância em mesmo volume, pressão, temperatura em estados físicos diferentes. A entropia vai ser a mesma? É isso que está representado nesse esquema aqui. Ó. Então, vamos imaginar uma substância A qualquer, tem uma quantidade no número de mols N, está no volume V, tem uma quantidade na temperatura T. E podemos imaginar a mesma substância, só que no estado gasoso, no mesmo volume, mesma temperatura, mesma quantidade, consequentemente também mesma pressão. Podemos imaginar que é o vapor, por exemplo, super resfriado, por exemplo, pode ser uma fase mais estável, ok? Mas nessas duas situações, pessoal, é tudo igual, menos o estado físico. A entropia vai ser a mesma nos dois casos? A gente vai ver que não e vamos aprender como é que a gente pode calcular isso daí, ok? Ponto importante. Como a entropia reflete um número de configurações possíveis de um determinado estado, o que é popularmente conhecido como desordem, né? A entropia é uma medida da desordem nesse sentido, é intuitivo que existe uma diferença de entropia entre os dois sistemas, porque no estado líquido e no estado gasoso, as moléculas têm ali um nível de desordem, mais especificamente graus de liberdade diferentes, ok? Então, só com esse conceito a gente já pode imaginar que existe uma diferença. Mais ainda, é intuitivo que a entropia do estado gasoso é maior que a entropia do estado líquido, ok? Porque a gente pode imaginar a molécula no estado gasoso se movendo com mais liberdade, girando e etc. Enquanto que no estado líquido existe ali uma certa liberdade, só que a interação entre várias moléculas, o que limita um pouco o número de configurações, podemos pensar assim, ok? Ok, então a gente tem essa visão intuitiva, mas como é que a gente pode mensurar essa diferença de entropia? E para fazer isso, a gente vai fazer algo semelhante ao que a gente fez nos outros vídeos, ou seja, vamos partir da nossa equação inicial, que aqui eu não escrevi na forma diferencial, que eu já escrevi como um ΔS igual a calor reversível sobre T. Então, essa daqui, pessoal, é a fórmula inicial da entropia. Todas as demais fórmulas são derivadas dessa, como eu expliquei nos outros vídeos. Aqui, partindo do conceito clássico, ok? Se a gente fizer uma abordagem estatística, aí a gente tem a equação de Boltzmann, mas é um outro contexto, ok? Partindo dessa fórmula, pessoal, o que a gente pode pensar? Seguinte, temos que lembrar um outro conceito muito importante na termodinâmica, que é o fato de que o ΔH de um sistema, ou seja, a variação de entalpia à pressão constante é igual ao calor. Então, se a gente imaginar uma transição de fase feita à pressão constante, podemos também imaginar um processo reversível, lembrando que a gente pode imaginar qualquer caminho que conecte os dois estados, que o ΔS vai ser o mesmo, eu posso reescrever aquela fórmula ali em cima dessa maneira aqui. ΔS de transição, aqui só coloquei um tran embaixo para deixar claro que eu estou me referindo à transição de fase, é igual ao ΔH de transição de fase dividido por T, ok? Isso aqui é uma fórmula muito simples, o mais importante é você entender esse raciocínio. A gente parte daquela equação calor reversível sobre T, utiliza a relação entre calor e ΔH para chegar nessa equação. Mas agora a gente pode fazer umas interpretações bem importantes, ok? Como eu coloquei ali, ó. Essa relação direta entre entropia e entalpia revela uma importante relação entre a entropia dos estados físicos. Por exemplo,
Na fusão, nós temos que o ΔH é positivo. O que significa isso? Você tem que fornecer calor para o sistema para ele fundir, ok? Como o ΔS é ΔH sobre T, o sinal do ΔH vai ser o mesmo sinal do ΔS, ou seja, a gente tem uma variação positiva de entropia na fusão. Ou seja, a entropia aumentou, o que significa que a entropia do líquido é maior que a entropia do sólido. E a gente pode também fazer esse raciocínio para a ebulição. O ΔH de ebulição também é positivo, logo a entropia do gás é maior que a entropia do líquido, que é maior que a entropia do sólido, ok? Isso aqui é uma relação bem importante na termodinâmica e a gente vai discutir um pouco mais ela em outros vídeos, ok? Como eu coloquei aqui, ó, outras conclusões interessantes podem ser obtidas ao se observar dados experimentais de entalpia de transição de fase, que na verdade é sobre entropia, tá? Escrevi entalpia, mas ali seria entropia. Então vamos comparar aqui, pessoal. Ó. Tenho aqui alguns dados para o argônio, benzeno, água e hélio. Peguei essa tabela do livro do Atkins. E aqui a gente tem dados de entropia de fusão, ok? E entropia de ebulição. O que a gente observa? Pega para uma mesma substância o valor de fusão e o valor de ebulição. Você vai ver que o valor da ebulição é sempre maior, ok? Pode existir uma outra exceção, mas isso é uma regra bem válida, digamos assim, ok? Para uma mesma substância, a entropia de ebulição é maior que a entropia de fusão. Como é que a gente pode interpretar isso? A gente pode dizer o seguinte: a diferença de ordem entre o estado gasoso e o líquido é maior que a diferença entre os estados líquido e sólido. Então, quando eu vou do líquido para o gás, eu tenho um ganho de entropia maior do que quando eu vou do sólido para o líquido. Isso é refletido pela maior entropia de ebulição em relação à entropia de fusão para uma mesma substância, ok? E há ainda mais uma observação que é muito interessante, que é mostrado nessa tabela aqui, pessoal. Se a gente olhar a entropia de vaporização de várias substâncias, o que chama a atenção aqui? Em muitos casos, a gente tem um valor próximo ali de 85. Alguns livros colocam 87, 88, mas essa observação que muitos líquidos têm uma entropia de vaporização próxima a 85 é chamada de regra de Troughton, okay? Que é uma regra empírica e um comentário pessoal aqui não é lá muito útil, porque tem muitas exceções. Mas quando você ouvir falar de regra de Troughton, é afirmar que a entropia de vaporização é por volta de 85 Joule por Kelvin por mol. E é uma regra que foi muito utilizada para se estimar a entalpia de transição. Você assume que ΔS é 85, tem a temperatura de transição, obtém assim a entalpia de transição, ok? Então, como eu coloquei, a regra de Troughton é frequentemente utilizada para se estimar a entalpia de vaporização de líquidos na temperatura de transição. Então, nesse vídeo aqui, pessoal, a gente viu como a gente pode aplicar conceitos que a gente trabalhou em outros vídeos também, para chegar numa equação simples, mas que nos mostra, nos permite concluir várias coisas bem relevantes. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se ficou com dúvidas, coloque aí nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!